Tudo bom, pessoal? Eu vou falar para vocês o seguinte: o condomínio pode adquirir bens, e quando a gente fala bens, eu estou falando normalmente unidades, tá? Ou de repente terrenos. Eu já tive informação de que um condomínio comprou o terreno do lado para aumentar a quantidade de vagas na garagem, porque o condomínio não tinha vaga para todo mundo, tá? Ele comprou, abriu, reformou, fez um piso, então não sei se nem se cobriu, mas enfim, ele adquiriu esse terreno e fez, tá? E aí, o que eu tenho para falar para vocês? É impossível o condomínio adquirir propriedades, porque nem pessoa jurídica e nem pessoa natural. Esquece, pessoal, esquece. Ele pode adquirir. Eu vou falar para vocês algumas circunstâncias em que o condomínio ele precisa respeitar para poder adquirir. Em primeiro lugar, logicamente que ele não é pessoa natural. Não tem nem o que falar, tá? Ele não é pessoa jurídica, eu já falei isso em algum vídeo. Por quê? No Código Civil, artigo 44, não está lá condomínio. Não que de um dia para o outro o Congresso vai lá e não aprove. Não, condomínio é pessoa jurídica, tá? Aí vem alguém e fala o seguinte: não, mas ele não é pessoa jurídica, mas ele é equiparado. Pessoal, não existe isso. O que é equiparado à pessoa jurídica? Só na cabecinha desse pessoal, equiparado à pessoa jurídica, ou você é pessoa jurídica, ou você não é pessoa jurídica, tá? Vamos, assim, por que é possível que o condomínio adquira ou uma unidade, ou um terreno, ou seja lá o que for, tá? Existem condomínios, para vocês terem uma ideia, condomínio de casas que eu conheço, que eles compram carros para o pessoal fazer a vigilância. Quer dizer que eles não podem comprar isso aí? Pode, claro que pode. Eles podem comprar um veículo, propriedade do condomínio, o Renavan lá vai sair tudo no nome do condomínio. Eu vou explicar para vocês por quê. O condomínio tem algumas características quando ele é aberto, quando é aprovada a convenção, muito parecidas com uma empresa normal, ou seja, tem sócios, tá? Ou seja, em primeiro lugar existe a conjugação de esforços para os objetivos comuns. Vocês fazem assembleia, vocês fazem aprovação de manutenção, vocês fazem aprovação de multa, ou seja, isso significa o quê? São objetivos comuns. Quando você abre uma empresa, os sócios têm alguns objetivos comuns, tá bom? Outra coisa é compartilhamento de custos e da responsabilidade. A taxa condominial é o compartilhamento das despesas. Ou seja, é a mesma característica de uma empresa. Se uma empresa tem uma responsabilidade e ele tem um custo, isso é dividido. É claro que quem paga não é o proprietário, é a empresa. Mas isso como a empresa é propriedade dos sócios, é como se ele estivesse pagando. A mesma coisa acontece com o condomínio, tá? E outra, a manifestação de vontade de associar-se. Quando você abre uma empresa, é claro que você tem a vontade de se associar com alguém. O condomínio é a mesma coisa. Quando você adquire uma unidade, você está compartilhando a sua propriedade com outras pessoas, tá? Então, acaba com esse negócio de, não, mas ele é equiparado com pessoa jurídica. Ele não é equiparado, mas ele não precisa. Ele tem um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, porque tem esse nome. Eu não vou nem dizer que o nome tá mal escolhido, tá? Mas os condomínios não é pessoa jurídica e nem pessoa natural, tá? O que a gente precisa ter é o seguinte: a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a essa questão do condomínio ser proprietário, porque ele não pode ofender o direito material e o direito processual, tá? Vamos lá. É difícil você imaginar que ele seja credor e contribuinte de contribuições de condôminos. Não, é assim, ele é devedor. Quando alguém não paga, desculpa, ele é credor, mas quem não paga é o proprietário. Se o condomínio não paga a taxa condominial do seu próprio, da sua própria unidade, tá? Eu vou dizer daqui a pouco por que o condomínio haveria de adquirir alguma unidade, tá? Ele não pode cobrar ele mesmo, pelo amor de Deus, tá? Ó, vou executar. Quem você vai executar? Você mesmo. Ele não pode, por isso que ele não pode exigir judicialmente contribuições que estão em seu próprio nome, tá? Ele não pode penhorar a sua própria unidade, é claro que não. Se de repente a administração, a contabilidade, a auditoria, olha,
tá? Na hora de você fazer a previsão orçamentária, você divide o valor da previsão orçamentária pelas unidades. É claro que essa unidade vai ter que ser dividida. Todo mês a administradora vai gerar um boleto em nome do condomínio e o condomínio vai pagar. É assim que funciona. E aí você não vai poder penhorar caso não seja feito o pagamento, tá? Então, você não pode negar ao condomínio a possibilidade de adjudicar. O que é adjudicar? É registrar no cartório de registro de imóveis o imóvel que ele mesmo tem adquirido. Por que alguém haveria de adquirir uma unidade? Por que o condomínio iria adquirir a sua própria unidade, tá? Eu vi alguns casos, dois casos, tá, em que foi a leilão, e aí o condomínio, no primeiro leilão, tá, ele ficou quietinho, tá? No outro não. No primeiro leilão, o que acontece? O juiz coloca um valor que às vezes não é interessante, porque é próximo do valor real do imóvel. Para o condomínio, não tem muito interesse em comprar esse condomínio, essa unidade por esse valor, tá? E aí o que você faz? Você espera o segundo leilão. Quando acontece o segundo leilão, o juiz já determina metade do valor. Nesses dois casos, o condomínio tinha dinheiro em caixa, deu lance, pegou, tá? O juiz passou a ordem para o cartório de registro de imóveis adjudicar, ou seja, averbar no nome do condomínio. E por que o condomínio fez isso? Como já estava no segundo leilão, alguns investidores começam a dar algum lance. Você vai dando lance do mesmo jeito, tá? Só que ele nunca vai chegar perto do valor de mercado da unidade, porque para o investidor não interessa. Vamos supor que seja alguém muito teimoso que vai lá, não, eu vou cobrindo a oferta, vou cobrindo a oferta, vou cobrindo a oferta. O que o condomínio faz? Ele fica quietinho. Se o cara arrematar, ótimo, vai entrar um bom dinheiro. Mas de repente ele consegue arrematar isso por um valor bem mais baixo. Aí o juiz vai fazer o quê? Vai ver impostos, taxas condominiais, que vai para ele mesmo, e aí esse imóvel está no nome do próprio condomínio. Aí o que o condomínio faz? Coloca para vender isso aí pelo valor de mercado e ele às vezes tem até um ganho, tá? Então não tem problema nenhum o condomínio arrematar. E tem esse caso que eu falei dos terrenos, tá? Pode ser que interesse comprar algum terreno, mesmo que o terreno seja em frente, ele não precisa ser contíguo, tá? O condomínio não tem vaga para todo mundo, que isso é muito comum, tá? Na matrícula, algumas unidades têm, outras não. O condomínio vai lá, compra, tá? Um terreno na frente, faz vaga para todo mundo. Quando é um condomínio que tem dinheiro, não vou dizer sobrando, porque isso é uma utilidade, tá? Tem um dinheiro bom para fazer isso, ele faz, tá bom? Agora, existe algumas coisas que o condomínio tem que obedecer, tá? Algumas regras que o condomínio tem que obedecer, tá? Só é admitida essa compra quando houver inadimplência do adquirente no pagamento do preço da lá na construção ele não pagou ou de repente ele ficou inadimplente com as verbas condominiais. Não vai ter problema para o condomínio adquirir esse imóvel. Eu digo problema lá no cartório de registro de imóveis ou às vezes até mesmo no cartório de títulos e documentos, porque você é obrigado a fazer primeiro no cartório de títulos e documentos uma escritura. Pode ser que o escritor lá já no cartório de títulos e documentos ele já, não vai poder fazer, tá? Se você arremata o imóvel no leilão, que normalmente é chamada asta pública, você tem que quitar os débitos. Primeiro você tem que quitar os débitos condominiais, emitir uma certidão. É meio estranho? Sim. Você tem que botar esse dinheiro para dentro do condomínio, tá? Tá lá na vara. Você mesmo arrematou, você pagou, e aí o juiz vai ter que pagar o condomínio. Esse processo é normal. Depois o juiz vai ver se não existe dívida de IPTU. Zerou isso, você tem todas as certidões negativas, é a segunda condição que você tem para arrematar isso aí, tá? E outra coisa que pode acontecer é, quando você arrematar, pagar todas essas dívidas, o juiz vai determinar que seja feita a averbação no cartório de registro de imóveis, ou seja, o condomínio vai ter a sua unidade, né? Agora, você precisa respeitar algumas coisas para que isso seja, todo o processo seja
tranquilo para que você possa fazer esse processo, tá? O primeiro é que seja decorrente, por exemplo, se for uma unidade, que seja decorrente. Por que você está adquirindo isso? Porque é decorrente de inadimplemento. Ele não pagou a taxa condominial, você mesmo entrou com a ação. Quando o juiz determinou o leilão não tem nada a ver com o processo, tá? Se você é o autor, se você é o réu, por exemplo, você é o próprio devedor, você pode arrematar. Por quê? Você vai depositar em dinheiro lá no juízo. Não tem problema, é meio estranho, mas você sendo o autor da ação, não tem problema nenhum, você pode ir lá e arrematar, tá? O segundo é que a unidade seja adquirida, haja um débito condominial. É mais ou menos como a primeira. Houve um inadimplemento? Sim. Você está vinculado a esse débito condominial? Sim. Você vai lá e arremata, tá? Aquisição seja anuída, né? O que é anuída? As pessoas têm que concordar. Para que haja essa transcrição, você vai lá, você leiloa, você dá o lance, você leva, maravilha, tá? Aí você paga a dívida condominial, paga o IPTU. Só a partir daí é que você vai começar a ir no cartório de títulos e documentos e no cartório de registro de imóveis depois. Só que para fazer esse primeiro movimento, você precisa levar no primeiro cartório de títulos e documentos, você tem que levar a ata da Assembleia que aprovou essa compra. É um negócio razoável, tá? Porque o síndico não vai ter poder para comprar um bem, um imóvel em nome do condomínio. Embora ele seja o representante legal, a lei impede que ele faça isso sem a concordância dos proprietários. Você convoca uma assembleia simples, eu recomendo que você faça uma assembleia só com esse tema, tá? Explique para o pessoal por que você ou quer arrematar ou arrematou. É perfeitamente compreensível, o pessoal vai entender, tá? E aí o que acontece? Com essa ata da eleição registrada em cartório, você chega lá, o juiz já te deu a ordem para, não, pode passar para o seu nome e tal, pode fazer a averbação no cartório de registro de imóveis. Você chega no cartório de títulos e documentos com toda a documentação e leva essa aprovação de assembleia, da assembleia dizendo que você não tem, que você tem autorização da assembleia. E essa assembleia, pessoal, é metade mais um, porque o Código Civil não determina quórum especial para esse tipo de coisa. Ou seja, aquilo que a lei não proíbe é permitido no direito privado. Como não existe nada, pessoal, foi aprovado aqui. O que você faz? O condomínio vai ter essa unidade em nome próprio. Aí ela pega um monte de corretora, vê mais ou menos o valor que está sendo vendido, o imóvel. Aconteceu comigo uma vez, um síndico pediu autorização para vender o imóvel com um pequeno desconto para acelerar a venda. E ele explicou o seguinte, pessoal, nós arrematamos pela metade do preço, tá? A dívida condominial já foi paga por esse dinheiro, não tem mais IPTU, tá? E a gente vai vender por um valor próximo ao valor de mercado. Eu só queria uma autorização para vocês me darem um desconto. Normalmente eles calculam, vou dar um chute, custa 100, por 90 vocês podem vender. Por quê? O condomínio não está perdendo dinheiro, muito pelo contrário, tá? Quando eles vendem esse imóvel, o que vai acontecer? Sendo financiado ou não, o condomínio vai receber o valor cheio. O que acontece? Aquele valor que ele deu de lance, ele já pega de volta. O valor que ele pagou, a taxa condominial, ele vai pegar de volta, o IPTU de volta, e ele ainda vai ter um valor de diferença. Ou seja, o condomínio ainda vai ter um ganho e você acabou com a inadimplência daquela unidade, tá bom? E aí, o que acontece? Feito isso, pode acontecer isso também com um terreno que você queira comprar. Faz uma assembleia, aprova, você faz a negociação, vai no cartório de título de documento, olha, nós compramos, tá aqui a aprovação, não tem problema, isso passa a ser propriedade de todos os condôminos, ou seja, ninguém vai poder vender o pedaço, não vai poder fazer nada, tá? Ou seja, existe a previsão legal de que um condomínio adquira bens, e quando eu digo bens, é bens imóveis, perfeitamente, tem. Outro caso que pode acontecer, isso eu não sei se chegou a acontecer, o condomínio tinha uma dívida enorme, tá?
era 20, 25% do valor do imóvel. O condomínio propôs para ele comprar o imóvel, ele vendeu para o condomínio, dando já esse deságio, né, do valor que ele devia, porque o condomínio não vai pagar um troço que está devendo, porque depois ele vai ter que acertar para ele mesmo, tá? Então, eu vou dar chute. Ele estava devendo, o apartamento valia 100 mil, estava devendo 15 mil, ele vendeu por 85 mil e ainda o síndico conseguiu. Ah, não, você tem que verificar se não tem IPTU e tal. E aí o que o síndico fez? Ainda pediu um deságio. Ô filho, em vez de 85, vende por 80. Eu vou precisar pintar tal. Topou, o condomínio comprou, depois vendeu pelo valor de mercado, ou seja, liquidou, ele tirou um condomínio inadimplente e ele mesmo falou que ele não ia ter condição de pagar, ele estava numa situação que cada vez essa dívida ia aumentar. Então, respondendo à pergunta do título, condomínio pode ter bens, pode adquirir bens imóveis? Sim, tá bom, pessoal? Bom, a gente vai se ver no próximo vídeo, eu vejo vocês lá, tá bom?